Olá pessoal, aqui é o professor Gilmar. Vou passar para vocês mais uma dica. A dica de agora vai ser sobre ponto de fusão e ponto de ebulição. É um exercício que vai envolver química. A tabela apresenta a temperatura de ebulição de algumas substâncias. Eu tenho água, etanol, benzeno, acetona, éter, metanol. E ele colocou para a gente aqui o ponto de fusão e o ponto de ebulição de cada substância. Então, por exemplo, a água, o ponto de fusão dela é a 0 graus, né? Ela funde, ela sai de sólido para líquido a 0 graus. E ela sai de líquido para vapor, né? O ponto de ebulição vai ferver a 100 graus. O etanol, o ponto de fusão é menos 114,3 graus e o ponto de ebulição 78,4 graus. O benzeno tem um ponto de fusão de 5,5 graus, ponto de ebulição 80,1. E assim vai. Então, nós temos aí os valores de ponto de fusão e ponto de ebulição de cada substância. O que nós vamos ter que fazer? Esse tipo de exercício é uma análise da tabela, é uma análise dos dados. Jamais temos que saber esses valores de cabeça. Você não precisa saber. Você precisa saber só analisar, saber o que é ponto de fusão e saber o que é ponto de ebulição. E interpretar os dados que você tem. Então, ele fala para a gente, o deserto do Saara é o maior deserto do mundo e está localizado no continente africano. A temperatura nessa região pode chegar aos 50 graus Celsius durante o dia e à noite cair para menos 5 graus Celsius. Considerando essa amplitude térmica, essa variação térmica, qual das substâncias sofre mudança de estado de líquido para o gasoso no deserto? Então, qual substância? O metanol. O metanol sai de líquido e vai para gás a 50 graus no deserto? Vamos ver o metanol. Ó. O metanol ele tem um ponto de fusão de menos 98 e de ebulição de 65. Se eu estiver a 65, a 50 graus, como ele mencionou, se eu estiver a 50 graus, essa substância vai sair de líquido para gás? Não, porque a temperatura de ebulição do metanol é de 65 graus, de acordo com a tabela. 65 graus, ó, ponto de ebulição. 65 graus. Se no deserto está até 50, a substância não vai sair de líquido e passar para gás, porque o teto, o máximo atingido foi 50, né? E para ele poder sair de líquido e passar para gás, ele precisa atingir 65 no mínimo. Então, o metanol, a letra A, não está correta. A letra B, o etanol sai de líquido e passa para gás a 50 graus no deserto. Ó, a temperatura de ebulição do etanol é 78,4 graus. Ou seja, quando ele atingir 78,4, ele sai de líquido e passa para gás. No deserto está a 50, então ele mantém-se líquido a 50 graus. Então não é a letra B. A água. A água, para sair de líquido, né, e evaporar, entrar no processo de ebulição, ela precisa atingir 100 graus. Lá estando a 50, então ela permanece líquida. A letra D, o éter. O éter, ele sai de líquido, né, e passa para vapor, ele entra no processo de ebulição a 34,6 graus. Então, nós já estamos a 50 no deserto do Saara, então o éter sai de líquido e passa para vapor a 50 graus. A 50 graus ele já é vapor há muito tempo, porque ele começa a transição a 34,6, de acordo com as informações da tabela. A 34,6 ele sai de líquido e passa para gás. Nós já estamos a 50, então o correto aqui vai ser o éter. Tá bom, pessoal? O éter ele muda de fase, ele passa de líquido para vapor a 50 graus lá no deserto. Ok? Espero ter contribuído. Até o próximo vídeo. Obrigado.